Oi, eu sou a Júlia Pérez, aluna de Comunicação Organizacional, e hoje eu vim contar um pouco do que foi a produção e análise de verbetes para o dicionário de personagens de João Guimarães Rosa. Bom, primeiramente, como que surgiu esse projeto de pesquisa? Na verdade, o dicionário surgiu como um projeto guarda-chuva das pesquisas do Grupo Ciruís, que já vinha desde 2015 trabalhando na construção de perfil do João Guimarães Rosa. E aí o dicionário veio com a finalidade de aprofundar a análise acerca das escolhas literárias do autor. E a escolha do dicionário se deu porque Guimarães Rosa tinha um vasto conhecimento linguístico e uma paixão muito grande pela etimologia, o que traz uma nova camada de significado para suas obras, né? Inclusive, quando ele era vivo, ele chegou a demonstrar um desejo de que fosse feito um dicionário das suas escolhas onomásticas. Então, isso só confirma, né, o que eu já disse anteriormente. É muito importante a gente falar também da interface entre a literatura e a comunicação, e aqui eu vou ser um pouco mais específica do objeto de estudo dessa pesquisa, e que são os nomes próprios, né? A análise desses nomes é de suma importância para a comunicação quando a gente fala de obras literárias, tendo em vista que ele possui uma grande relação com a construção de sentido, né? E essa construção de sentido, ela transcende o campo da literatura, indo até para outras áreas além da comunicação, como a filosofia, mas nesse caso aqui, o nome ele também comunica, né? Então a gente vê uma forte relação entre essas duas áreas. Como objetivo, a gente tem de escrever objetivo e sistematicamente a etimologia dos nomes próprios nas obras de Guimarães Rosa, e entender a importância do poliglotismo e extenso conhecimento linguístico para o processo criativo do autor. Quando a gente passa para a metodologia, primeiro foi feita uma catalogação pelo Grupo Ciruís, então foi realizada a leitura das obras semanalmente, e a partir dessa leitura, a catalogação dos nomes dos personagens. Quando eu entrei, já tinham sido feitas as catalogações das obras Sagarana, perdão, me confundi, Sagarana, Corpo de Baile, Grande Sertão Veredas e Tutameia. E aí, eu organizei numa planilha facilitada esses nomes próprios, para que depois a gente conseguisse ter uma análise de maneira mais eficiente, né, e mais ágil. E depois de organizar essa planilha com todas as informações que eram necessárias, eu parti para a mão na massa, para a pesquisa nos dicionários. Então, a gente fez uma pesquisa bibliográfica em 2 dicionários principais, de cunho analítico e hermenêutico, com uma abordagem qualitativa e quantitativa. Quando a gente passa para os números, 2.185 nomes tinham sido catalogados e foram acrescentados a essa planilha, e eles foram todos pesquisados nos dicionários de referência, isso incluindo os nomes repetidos, e em alguns casos os nomes tinham sobrenome e também foram pesquisados. Desses 2.185, 1.059 não tiveram nomes definidos, e aí foram classificados em duas categorias. Uma foi de que não se aplica, e aí eram nomes, no caso, que não eram próprios, como nomes de animais ou filho de alguém, de algum personagem que não teve seu nome explícito. E, fora esses que não entrariam de fato no dicionário, tiveram 364 que não estavam nos dicionários que foram pesquisados, e esses vão ser enviados para especialistas em etimologia da UNB e da USP, que já foram pré-contatados. Aí a gente tem aqui um gráfico mostrando quais obras tinham mais nomes. Corpo de Baile ficou em primeiro lugar, com mais de 40%. Isso se dá porque tem 7 novelas dentro dessa obra, né? Então, isso justifica um pouco dessa quantidade de nomes. Em seguida, a gente tem Grande Sertão Veredas, que tem mais de 500 nomes, inclusive é uma obra muito interessante quando a gente fala dos nomes próprios, porque tem vários nomes que não são de fato nomes próprios, mas que o autor usa como um recurso criativo, né? Bom, partindo para a conclusão, a gente tem um grande ensinamento aqui, né, para a comunicação, que é de que as entrelinhas, elas também comunicam, então pensar nesses detalhes é sempre importante. Concluímos também que o conhecimento de Guimarães Rosa em torno da onomástica foram, sim, utilizados de uma forma criativa nas suas obras. E, para concluir, eu aprendi que a linguística pode, sim, ser um recurso importante para a comunicação social, principalmente quando a gente fala de criatividade, né? E esse foi um ensinamento de Guimarães Rosa para mim.